E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui numa proposta diferente aqui no meu Instagram, que talvez pode ser o início de alguma coisa, mas com um intuito diferente. Eu tenho falado ultimamente bastante sobre ansiedade, né? O fato de eu ter ansiedade. E hoje eu estou aqui com a Glória para conversar um pouquinho sobre uma terapia que me ajudou muito também na questão da ansiedade. Eu acho muito importante, principalmente a gente se conhecer, a gente poder se autocurar através de formas naturais, né? Sem medicamentos. A natureza está aqui, ela é incrível e tem muita coisa para ser explorada para nosso próprio benefício. Então hoje eu trouxe a Glória aqui, que é astróloga reikiana, e a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo interessante, você conhecer a Glória, que eu já falei bastante no Instagram, mas eu trouxe ela então para conversar, para você conhecer quem é a Glória Moraes. Quem é a Glória Moraes? Ai, Tudo bom? que legal, tudo bem? Olha, que fantástico, primeiramente, poder estar presente aqui em Nature, né, onde eu mais gosto de estar conectada, porque as ideias fluem melhor, a intuição flui melhor. Mas vamos lá, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, eu me chamo Glória Moraes, eu sou natural da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, aqui do estado mesmo. Sou terapeuta energética, sou terapeuta xamânica, mas antes disso tudo, eu sou astróloga. Comecei, na verdade, nesta caminhada buscando entender os astros, o significado da energia deles e o que essa energia deles poderia proporcionar em nossas vidas. Então, comecei estudando mapas astrais, primeiramente o meu, né? E aí eu descobri, através do meu mapa, a habilidade de trabalhar com as terapias holísticas. Então, hoje, eu, Glória, além de astróloga, tenho esta outra mão, né, que é trabalhar principalmente com a terapia holística, o Reiki, e em especial ainda o Reiki xamânico, que aborda esta questão da natureza, como a gente já falou desde o início, né, em Nature, nessa conexão com a mata. Então, esta terapia, o xamanismo, o Reiki xamânico, a cura xamânica, é hoje principalmente a minha ferramenta principal de trabalho. E através, né, destas terapias, então, levando para as pessoas cursos, atendimentos, para melhoria da vida no sentido físico, mental, emocional e espiritual. Porque desde que eu comecei esta caminhada, eu percebi que quando nós temos o nosso lado espiritual alinhado com o nosso lado material, que é o físico, não estou nem falando de dinheiro, estou falando da parte física aqui, ó, matéria, corpo. Quando nós temos essas duas esferas alinhadas, as coisas fluem muito melhor. Nós temos mais discernimento das coisas, temos principalmente mais saúde, porque tendo esse alinhamento a gente vai entender melhor como aproveitar uma fruta, como aproveitar uma planta, como aproveitar uma hortaliça, um vegetal, para incluir ele na nossa alimentação. Então olha que tanta coisa que engloba, né? O xamanismo engloba tanta coisa, pessoal, que vocês não são capazes de imaginar. Só a pessoa buscando este conhecimento, ela vai despertar para novas ideias, despertar para o conhecimento do alinhamento do corpo físico, a matéria, e do corpo espiritual. É como se fosse assim, quando a pessoa ela começa a buscar esse tipo de terapia, ela traz o equilíbrio dos dois lados do cérebro. Você já ouviu falar dos dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo? Não, Bruna, veja bem, quando as pessoas buscam este tipo de terapia, elas também trabalham
o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, alinhando os dois. Olha que interessante isso, Glória. Nós temos um lado direito e nós temos um lado esquerdo? Sim. Então, olha que conhecimento interessante. Talvez você já conheça, mas muitos não conhecem. O lado direito trabalha mais a parte emocional, até a parte espiritual. Quando isso aqui não está em equilíbrio, já sabe o que acontece, né? Problemas emocionais, dos mais devidos fins. O lado esquerdo trabalha mais a parte racional, a razão, mais o equilíbrio, tá? Então tem muitas pessoas que quando estão trabalhando só o lado direito, elas são muito emocionais, extremamente emocionais. E o lado esquerdo fica faltando. Quando a pessoa está muito na razão, ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Olha que interessante isso, né? Então, esse tipo de terapia ajuda você a alinhar, a organizar os dois lados do cérebro, para você, então, manifestar também aquela habilidade, aquele dom que você veio prestar e fazer nessa terra. Olha que incrível isso. É verdade. E o Reiki, ele tem muitos benefícios, né, no corpo, assim, são cura de dores, doenças, emoções, né? Eu fiz muito Reiki para enxaqueca. No início, fazia para enxaqueca, para depressão, ansiedade. Então, é um caminho assim que abre o caminho para a solução. Isso mesmo, a energia. Veja bem, energia. Você vê a internet? Você consegue ver a internet chegando aí no seu celular? Não, mas é um tipo de energia. O Reiki é a mesma coisa. É a energia canalizada que vem do céu, podemos colocar dessa forma, com a energia da Terra, as duas entram em fusão, proporcionando um alinhamento em todos os pontos do nosso corpo. E aí, quando nós estamos alinhados, aí começa a abrir então os caminhos da percepção, os caminhos de enxergar aquilo que você não está enxergando em relação à sua saúde, em relação aos desequilíbrios, até dos alimentos que você, como eu já frisei anteriormente, dos alimentos que você está comendo e que não estão te fazendo muito bem. A terapia Reiki ajuda também aqueles que buscam a limpeza, a reorganização de vícios. Sim, porque o vício ele é um desequilíbrio que afeta toda essa região aqui, principalmente do chakra plexo solar e o chakra coronário. Isso já tem vários estudos, né, de terapias, enfim, que explicam sobre isso. São os vícios. Então, ao você consumir esse tipo de coisa, eu não estou falando só de bebida, não estou falando só de cigarro, eu estou falando de vícios até em alimentos, em vícios em doces, que é um alimento, em vícios de você fazer alguma coisa repetitiva na sua vida que você está só fazendo, é um vício, entende? Então, a terapia Reiki, a energia Reiki, ajuda você a tomar consciência. Um vício de roer a unha ali, aquele desespero, é um tipo de fuga, é um vício que se torna uma fuga, não é mesmo? Olha, você frisou a depressão, ela é um vazio que a pessoa tem dentro dela, ela não consegue encontrar saídas, certo? A energia do Reiki vai ajudar a limpar aquele vazio, facilitando com que você também busque um medicamento para você tomar. E possivelmente um medicamento natural também, porque o Reiki ele busca muito pelo natural, mas jamais deixando a parte médica de lado. Não, necessita. Tem casos que a parte médica não tem como fugir. Já está em uma situação que necessita. Mas antes disso, se a pessoa puder buscar terapias, energia, para dar uma reorganizada e não chegar naquele estágio de medicamentos muito fortes, profundos, que depois podem causar outro tipo de questão no corpo, eu convido você a buscar, porque isso vai te ajudar muito. Já que a gente está numa conversa super aberta aqui, eu tive depressão após um acidente de carro em 2016 que eu sofri. Quase morri.
o carro capotou, enfim. Não aconteceu nada comigo por alguns minutos, porque se tivesse demorado mais um pouquinho, o carro teria explodido conosco dentro. Mas enfim, houve a bênção divina naquele momento do discernimento. Estava eu, a minha filha e o meu ex-marido também naquela situação. Então, eu desencadeei crises de pânico, crises de ansiedade, coisas horríveis, pesadelos. Eu não tinha mais paz na vida. Fiz tratamento médico durante 6 meses. Sim, eu fiz. Aí eu comecei a ter um pouco mais de paz. E então eu conheci uma pessoa que começou a falar de reiki. E aí então eu entrei na parte do reiki. Até então eu só buscava astrologia, conhecimentos astrológicos, planetários, enfim. Mas o reiki foi assim uma fusão com a astrologia. Aquilo ali, os dois na minha vida caminham juntos. Porque o reiki, além de tudo, que me ajudou a me curar da minha depressão, ajudou a me curar daquelas crises terríveis de ansiedade que eu estava tendo, e também parei de tomar medicamento após dar início então aos tratamentos do reiki. Eu comecei a utilizar o reiki para a intuição, para entender melhor a astrologia. Né? É muito interessante isso que eu vou falar, mas é como se o reiki ele abrisse o canal, e abriu de fato, aquele espírito astrológico, porque na minha percepção tudo tem um espírito. Essa árvore que tem um espírito, esse chão aqui, essas plantinhas, tudo tem um espírito, né? Porque isso aqui morre. Sim. Né? Isso tem vida. Mas um mapa astral também tem uma vida, a astrologia também tem uma vida, diferente da nossa, mais do mundo das ideias, mas tem uma vida. E aí então aquilo ali começou a me ajudar a perceber, ler melhor os mapas astrológicos das pessoas, compreender melhor os planetas e a função deles na vida daqueles mapas que estavam chegando até mim. Um planeta tem um significado, mas no mapa de cada pessoa ele vai agir de uma forma diferente. Ele vai jogar aquela energia numa situação da vida da pessoa. E então às vezes eu tinha um pouco de dificuldade, hoje fica um pouco mais claro isso, porque a própria intuição e o estudo e o reiki vai facilitando isso, então consegue fazer um melhor trabalho de atendimento para as pessoas, além de encaminhar elas então para as terapias, auxiliá-las nesse momento que elas chegam até mim, porque ninguém chega até mim se não está de fato precisando de uma ajuda. Sim, com certeza. É uma coisa muito linda isso tudo, muito lindo, porque eu cheguei através de uma pessoa e eu também estava procurando ajuda, né, quando eu busquei essas terapias, e eu fiquei tão emocionada que eu disse, poxa, eu preciso levar isso aqui. No meu mapa já estava marcando, mas eu ainda não tinha encaixado o Tico e o Teco. Sim. Então aquilo ali me ajudou a encaixar o Tico e o Teco. Foi muito legal, foi muito lindo, né? Ministrando cursos, né? Fazendo esses atendimentos que estão aí ajudando os mais variados tipos de pessoas. E de todo canto, né? Até porque o reiki em si, ele não precisa estar, né, presente, pode ser feito à distância. Justamente, muito bem colocado, Bruna. Eu atendo pessoas do Brasil, atendo pessoas que não moram no Brasil, né? Brasileiros também, e também algumas pessoas que falam a língua espanhola, e pessoas de Portugal também eu atendo muito, né? A força xamânica, ela faz a pessoa se conectar inclusive com os ancestrais dela. Imagina, 7ª geração, limpar coisas que a pessoa nem sabia que tinha. Isso eu tenho de experiência própria. A gente carrega a informação do nosso corpo, né? Justamente, tanto que a constelação, entrando num assunto aqui, a constelação familiar, ela aborda muito essa questão de trabalhar a ancestralidade. Se você for buscar de onde saiu a constelação familiar, ela saiu de tribos xamânicas. Sim, você pode buscar, veio através de Bert Hellinger. Isso, Ele foi verdade, estudar... ele fez
Ele estudou uns grupos indígenas, né? Ele estudou na África, na Oceania. Bem, ele andou aqui nos Estados tribo dos Unidos. Zulus, que ele mais estudou, acho que foi a tribo dos Zulus. Se eu não tenho nada. Exatamente, Eu gosto a tribo bastante eu da não constelação sei também. te falar. Mas ele estudou tudo isso para então criar a constelação familiar. Por isso que a constelação familiar, um terapeuta tem que ter também muito discernimento em trabalhar com essa técnica, porque vai mexer com coisas que a pessoa nem imaginava. E por isso que Coisas tem que nem sabia. Isso. E aí tem pessoas da constelação familiar que fazem, né, não entrando nesse assunto, mas como eu também, o reiki xamânico, essa força xamânica, mexe na constelação familiar e muito, e não é pouco não, a pessoa, ela pode sofrer um baque tão grande que ela achar que aquilo ali, meu Deus, aquilo ali não é divino, mas na verdade é, porque nós somos o resultado dos nossos ancestrais. Imagina, com perdão da palavra, imagina que tanta, né, bagunça os nossos ancestrais já fizeram, e nós somos resultado deles. Então, adentrando aqui agora no reiki xamânico, essa força proporciona o início de uma transformação de linhagem familiar. Olha que incrível isso. Então tem uma certa ligação com a constelação familiar, mas é diferente, tá? A técnica de aplicar reiki, a técnica de fazer todo esse movimento xamânico é diferente da constelação, mas a energia, tá? Tem um ponto da energia que é similar, mas depois o próprio reiki xamânico, a força xamânica ultrapassa, vai além. Muito bem. E falando sobre então o xamanismo, que agora tu está promovendo um curso de reiki xamânico Amadeus. Amadeus, isso. Puxando principalmente então para o Tupi-Guarani, né? Que é originário dessas terras. Isso. A gente vive em terras tupis-guaranis. Da América do Sul. Isso, porque quando a gente fala no Guarani, veja bem, abrange o Paraguai. Qual que é a língua falada, principal língua falada no Paraguai? O Guarani. O dinheiro do Paraguai se chama inclusive Guarani. Quem foi a pessoa que codificou o reiki xamânico Amadeus, que viveu na tribo lá, parece que foi na Bolívia, tá? Que viveu na tribo e passou lá pelo Amazonas também, foi um pesquisador chamado Alberto Águas, tá? Nos anos 70. Ele já era filho de curandeiras, de mulheres que trabalhavam com essa força da cura, e a família dele tinha uma boa relação com as tribos indígenas. Então, Alberto Águas resolveu passar uma temporada nas tribos indígenas, e lá os índios, em respeito a ele, por ele ter tanto respeito aos índios, passaram para ele essa técnica de cura xamânica Amadeus, que na verdade nada mais é do que amar a Deus. É uma forma de amar a Deus, que daí então Alberto Águas colocou esse nome. Lá na tribo tem outro nome, tá? Tem outra forma de administrar esse nome, essa energia, mas Alberto Águas trouxe para nós como reiki xamânico ou cura xamânica Amadeus, tá? Que é então dos índios tupi-guaranis ou também dos guaranis, né? Porque o tupi tem uma relação bastante com o Brasil, né? E aí então Alberto Águas, nessas buscas dele, canalizou, ou seja, recebeu 26 símbolos, ou seja, 26 chaves para serem usadas na cura, para as mais variadas questões de cura no nosso corpo, tá? Inclusive até para trabalhar energia de bebidas, de garrafadas, sabe essas garrafadas que as pessoas fazem? Pois é, tem até símbolos que dá para utilizar para energizar aquelas garrafadas de cura com plantas dentro, para as pessoas tomarem e limpar o corpo de dentro para fora. Então, esse tipo de energia do reiki xamânico Amadeus é usado para os mais variados fins de cura. Mas lá nas tribos, eles não usavam símbolos, eles usam a energia. Eles nem sabem de símbolo, mas Alberto Águas
recebeu informações espirituais e foi fazendo os desenhos e esses códigos para facilitar nós, o homem branco, para utilizar essa técnica, né? Então eu me apaixonei por tudo isso, por essa técnica do reiki xamânico Amadeus. E desde que eu fui, inclusive, lá, desde que eu me conectei com essa coisa mais aqui da América do Sul, com essa linhagem ancestral mais daqui, eu percebi que eu melhorei em outros aspectos. É como se realmente essa linhagem aqui do Tupi-Guarani eu precisasse colocar junto dentro de mim para proporcionar ainda mais cura, mais transformação, mais bem-estar nas pessoas que me procuram. Então, dentro do curso do Reiki Xamânico Amadeus, místico, assim como outros terapeutas místicos também, mas igual na parte xamânica, né? Se é Reiki Amadeus, se é cura xamânica Amadeus ou se é outro tipo de cura, de tratamento xamânico, só por ser xamânico, né? Essa força da terra, são utilizados instrumentos. E um dos instrumentos que eu trouxe aqui hoje é o tambor, né? Este tambor eu mandei confeccionar, inclusive com um índio boliviano, tá? Ele é um craque porque ele desenhou uma águia aqui na parte aqui do tambor, nessa parte que a gente bate. Aqui é um couro que é utilizado, aqui em especial é um couro de boi, tá? Então ele desenhou, ele preparou tudo isso, olha que bonito aqui, né? Toda a ornamentação, tudo bordado, bem boliviano mesmo, né? E então o pessoal e eu uso esse tambor para ajudar a destravar o campo, a liberar as emoções, porque a batida do tambor tem muito a ver com o nosso chakra cardíaco, com o nosso coração. Então ajuda na respiração. Quando eu faço uma batida do tambor nos cursos, eu convido as pessoas a respirar profundamente, soltar o ar, sentir a batida do coração, liberando as emoções, as tristezas, as mágoas. É uma forma, dentro do xamanismo, de cura. É uma terapia, a batida do tambor. Olha que batida bonita que tem. Uma forma das pessoas se conectarem com as emoções, se conectarem com si próprios. Porque trabalha muito a força do tambor também, o empoderamento, a autoestima, a força, né, alinhada com o reiki. Não é só o tambor em si, tem toda uma questão unida para fazer com que essa batida proporcione uma melhoria na vida das pessoas. E aí os resultados são muito gostosos, muito lindos. Porque chega para conhecer isso aqui, chega para fazer o curso, quem realmente sente o chamado, que está buscando uma cura, está buscando uma transformação, está buscando autoconhecimento, está buscando empoderamento, está buscando força. As pessoas hoje em dia, elas se sentem muito sem força. Não, eu não tenho força, parece que eu não consigo realizar aquilo na vida. Então a força xamânica é uma ferramenta que existe nesse nosso mundão aqui, que vai ajudar você a renascer. Renascer, porque você passa por uma transformação, eu diria até por uma morte e um renascimento. Assim, renasce. Quem está preparado para isso, que busque, venha fazer o curso e se sentir melhor ainda, venha fazer o curso comigo, né? Uma vez por ano eu abro turma para fazer o curso de iniciação ao xamanismo. Tá? Quando nós falamos em xamanismo, a gente fala de todos os povos xamânicos da Terra, né? Como eu falei, os índios norte-americanos, os tupi-guaranis, digamos assim, até lá na África, né? As tribos africanas e assim
tem os mais variados tipos. Isso é o xamanismo. Tá? Agora, quando a gente especifica xamanismo tal, xamanismo Amadeus, que é o que eu então ministro atualmente. Xamanismo, reiki xamânico, cura xamânica Amadeus. Então nós estamos falando sobre a linhagem Tupi-Guarani. Certo? Olha que lindo tudo isso. Começa a ativar essa força. E aqui na mata, então, até os passarinhos começaram a cantar mais depois que começou a bater o tambor. Percebeu? Cigarras. Sim, porque é um som que eles reconhecem. Eles reconhecem esse tipo de som. Eles ficam emocionados, eles tocam neles, porque os animais são muito sensíveis. Esse tipo de som, eles ficam eufóricos, quero mais, quero mais. Então, se você sente o chamado para conhecer o xamanismo, conhecer a força ancestral, se reconectar com a natureza. Olha que palavra bonita, se reconectar com a natureza, que frase bonita, aliás. Né? Reconhecer que a natureza ela tem grandiosos benefícios, as plantas, as árvores. E eu não estou aqui falando de gratilux, agora eu vou só ficar no meio da mata. Não, a gente tem uma vida que tem que trabalhar, que tem que correr atrás das coisas, mas muitas vezes tirar um tempo para si, se reconectar com a natureza. Colocar os pés na terra. Colocar os pés na terra. Dentro do rio. E se sentir o chamado para se iniciar no xamanismo, isso vai potencializar ainda mais a sua conexão com a natureza. Porque eu acompanho muitos médicos e tem um médico em especial, que é o Dr. Lair Ribeiro, e ele fala, né? Eu acho ele, assim, uma pessoa muito conhecedora das ervas. Eu acredito que ele já deve ter feito cursos de xamanismo, não é possível, porque hoje, assistindo os vídeos dele, eu percebo que ele tem alguns conhecimentos muito indígenas. Ele não conta, lógico, mas eu tenho certeza que sim. Então, ele fala que se você não tiver um tempo para cuidar da sua saúde, da sua alimentação, lá na frente você vai ter que tirar um tempo para cuidar da sua doença. É verdade. Né? Muitas vezes, eu tô cansado, não, eu tô muito corrido, meu Deus, eu tô corrido aqui, uau, eu tenho que ir lá, não, que comer direito, não, vamos botar qualquer coisa aqui. Só que daí lá na frente, o corpo começa a padecer. Tá? Então, convido você a olhar para a natureza, olhar para as plantas, olhar para as ervas, que é uma visão xamânica também, de uma forma que você possa começar a se alimentar melhor. O xamanismo ensina isso, você se alimentar melhor, para você durar mais, fazer mais uso do que a natureza tem disponível para você. Como eu falei, bebidas xamânicas, batidas, né? Olha, uma coisa que eu até vou revelar aqui para vocês, uma coisa que eu gosto muito de usar no meu dia a dia, tá? É batida de couve, hortelã e manjericão. Tá? Isso ajuda a desintoxicar demais o corpo. E desde que eu comecei a buscar xamanismo, a minha intuição. Eu passava o dedo no celular e aparecia benefícios da couve, benefícios do hortelã, benefícios do manjericão. Aí eu comecei a fazer o uso. Eu boto tudo umas 3 vezes por semana dentro de um liquidificador, bato e tomo. Quanto mais puro, melhor. Ai, Glória, mas é muito ruim. É um pouco forte. Os primeiros tempos não é muito gostoso. Eu gosto de tomar em jejum, tá? Mas você percebe os benefícios. Você percebe que o teu corpo trabalha melhor. Você percebe que o teu organismo ele começa a ficar diferente. Num contexto geral. Então tudo isso você se alinha com o xamanismo, começa a aparecer para você, você começa a buscar, você meio que se torna um naturólogo. Sim, se torna um naturólogo, começa a deixar a carne um pouquinho mais de lado, faz uso, né? Até porque os índios também comem carne, mas parece que já não come mais tanto, você começa a dar uma diminuída, e é automático. Tirando um pouquinho da carne, parece que a gente também se sente um pouco mais leve. Parece não, a gente se sente. Então são tudo coisas que vão acontecendo na tua cabeça, no teu corpo mental.
essa energia ela vai trabalhando você, só que daí de dentro para fora e de fora para dentro. É incrível isso, vai trabalhando as duas formas. E você vai tomando mais consciência para cuidar do seu templo, que é o seu corpo. Eu quero viver bastante, eu sempre falo pro meu marido que eu quero viver. Quero passar, assim, quero chegar aos 80, pelo menos até os 80, firme e forte. E se eu continuar seguindo essa alimentação que eu comecei a seguir, tenho certeza que vai ser especial lá na velhice. O xamanismo, ele é uma ferramenta para ajudar você a tomar consciência e proporcionar longevidade na sua vida. Lógico que é na nossa vida, é lógico. Longevidade do corpo, deixar ele mais forte. Olha, quem pode fazer este curso? Quem pode se iniciar no xamanismo? Muitas pessoas me perguntam. Qualquer pessoa que sente o chamado. Crianças, de preferência, a partir dos 12 anos, porque é uma energia muito forte, tá? E aí só vai fazer o nível iniciante. O nível mestrado, não. Vai fazer o nível mestrado é mais pra frente. Mas com 12 anos dá pra fazer a iniciação. Tá? É importante deixar isso claro, né, Bruna? Com certeza. Porque as pessoas perguntam, mas criança pode se iniciar e tal, então já fica esclarecido aqui, tá? Então, e lembrando, né, que o nível 1 de iniciação, tu se auto-aplica, né? Isso, se auto-aplica, justamente. O nível 1 de iniciação no reiki xamânico Amadeus, você pode se auto-aplicar e, detalhe, já pode enviar para outras pessoas também. No nível 1, tá? E no nível 2, então, é completo. Você vai sair pronto, porque o curso que eu ministro é 2 dias de curso. É do nível 1 ao mestrado. Você já sai pronto, tá? Com os 2 níveis e futuramente, se você sentir um chamado de iniciar outras pessoas, sintonizar outras pessoas, você já está pronto. E isso que é bacana. Você já sai ok. Sai com a apostila, sai tudo prontinho e busca o seu conhecimento. Se quiser buscar outras práticas xamânicas e agregar junto, melhor ainda. Esse curso vai te dar uma base de você se autocuidar, de você se autoaplicar e também já ser um terapeuta xamânico, Amadeus, e poder aplicar essa terapia na sua família, nos seus clientes, tá? E, enfim, né? Você pode buscar outras ferramentas, outras técnicas, porque o xamanismo é um conhecimento que não tem fim. Tem muita coisa dentro do xamanismo, como eu mesma falei anteriormente. A parte das ervas, a parte das plantas, as partes das bebidas, né? Das cerimônias xamânicas que as pessoas utilizam planta de poder, né? Então, é vasto, é vasto. Então, Glória, muito obrigada pela sua fala. Com certeza você vai aparecer aqui mais vezes, que a gente tem muitos assuntos para conversar. A gente pode conversar sobre a parte da astrologia, né? Com o pessoal conhecer a astrologia, conhecer teus outros cursos, teus outros tratamentos, que eu acho muito importante, principalmente a gente se conectar mais com a natureza, procurar terapias alternativas, né? Não só ir para a parte do medicamento, né? É importante, mas a gente tem que se conhecer e saber que a natureza, ela tem muitos benefícios e que a gente pode se curar através dela. Muito bem. Posso colocar ainda mais um adentro aqui? Hoje, eu, Glória, não sou mais apenas astróloga e terapeuta xamânica. Hoje eu também tenho o instituto. Então, essa semana, nesse vídeo aqui, não sei quando você estará vendo ele, mas essa semana deste vídeo aqui, então, é o lançamento do Instituto Leão do Fogo Terapias Holísticas. Ai, que legal! Então, dentro deste meu instituto, que por enquanto ainda está online, não está físico, né? Mas é como se fosse físico, né? Só não tem, assim, um local, eu vou visitar o Instituto Leão do Fogo, lá onde é que é aquele instituto. Não, ainda não, futuramente. Mas por hora ele está já, né, disponível, e dentro dele, então, tem os cursos xamânicos,
os cursos dos 7 raios cósmicos, né, o curso do Reiki, o Sui e dentre outros que futuramente estarão sendo colocados ali também. Tá? Então, vai ser lançada futuramente uma plataforma e tudo. Mas por hora, então agora eu sou o Instituto Leão do Fogo. Que legal, meus Terapias parabéns. holísticas. Né? E a homenagem, né? O brinco aqui, o colar, tudo aqui em Tudo a homenagem caráter. à força do leão. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando mais um pouquinho aqui para vocês e até a próxima. Até a próxima.